welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós falaremos de Cultural Aspects, Overview. Vamos falar de aspectos culturais, fazendo um sobrevoo, né? Overview é essa visão geral de um texto, é fazendo uma análise mais abrangente desse tema de cultura. Outras aulas nós vamos especificar em certos aspectos da cultura. E aí vocês devem estar pensando, professora, cultura na aula de inglês, qual é a relação? Pessoal, quando nós estudamos língua inglesa, muitas vezes a gente associa com os aspectos linguísticos do idioma. Então, gramática, por exemplo, né, aquele aspecto do verbo to be, que todo mundo sempre fala. Mas o estudo de uma língua estrangeira ou de um idioma de maneira geral, inclusive o nosso, a língua materna, ele é bem mais abrangente do que isso. Então, a língua ela é um aspecto da cultura. O idioma de um povo, ele faz parte da cultura. Vocês com certeza já viram isso em sociologia com o professor Rafael. Então, quando nós falamos desse aspecto de cultura, nós trabalhamos com uma visão bem mais geral do processo social, de como uma comunidade se comunica, por exemplo. E o idioma é um desses aspectos. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, considerando certas características. Então, primeiro nós vamos ver algumas definições de cultura, vamos ver algumas características da cultura quando se foca nesse tipo de estudo, vamos falar de um tema que tem sido muito frequente no Enem e nos vestibulares, que é Cultural Diversity, ou seja, a diversidade cultural. Vamos compreender um pouquinho ou discutir um pouquinho sobre os desafios que esse termo traz, então a diversidade como um desafio. Vou mostrar para vocês alguns componentes da cultura e, por fim, eu trago alguns exercícios contextualizados, né, de que forma que esse tema que nós vamos apresentar hoje já caíram nos vestibulares ou no Enem, certo? Então, vamos lá. Primeiro, falando de definição, o que é cultura? Culture is the way of life and costumes of a group of people. Então, cultura é uma forma de vida, é uma maneira de você viver e também se relaciona com os costumes de um grupo de pessoas, os hábitos que aquele grupo de pessoa possui. Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people. Então, cultura é, né, no caso, o conhecimento ou as características de um grupo particular de pessoas. Então, tudo aquilo que aquele grupo social desenvolve é considerado uma cultura, né? Aquilo que aquele grupo, a forma que o grupo se organiza, a maneira que eles se comportam, como eles se comunicam, as crenças, as datas comemorativas, tudo isso faz parte desse escopo, né? Desse guarda-chuva da cultura. Em palavras simples, culture describes how groups of people do their things. Então, de maneira geral, bem simples, o que é cultura? É a descrição de como os grupos de pessoas fazem as suas coisas, seus comportamentos, suas crenças, seus valores, seus costumes e etc. Tá? Então, aqui eu tenho algumas representações ou algumas definições de cultura para vocês. Cultura é um conceito importante, é um dos mais importantes quando se fala nas ciências sociais. E, obviamente, a cultura impacta os estudos das línguas ou os estudos dos idiomas quando nós trabalhamos com o processo de comunicação. As sociedades humanas, elas existem e elas se desenvolvem a partir dos aspectos culturais. Esses grupos de pessoas, eles sustentam a cultura a partir dos sistemas de aprendizagem e transmissão de experiências sociais. Ou seja, essa cultura, essas tradições que um povo ou que um grupo de pessoas possui, eles são perpetuados de geração em geração. E eles são transmitidos justamente a partir dessas transmissões, dessas experiências que são trocadas em sociedade, né? A troca
de experiências vai fazer com que esses hábitos se permaneçam. E, da mesma forma, vai fazer com que eles mudem, que eles se adaptem a novas realidades. Então, isso também faz parte dessas observações culturais, de que forma que a cultura se modifica, se adapta, se adequa a determinadas circunstâncias ou a determinadas situações. Algumas características da cultura. All cultures have same basic features. Todas as culturas, elas possuem certas características básicas. Então, nós podemos falar da nossa cultura, da cultura brasileira, da cultura latina, ou nós podemos falar de uma cultura bem diferente, como, por exemplo, a cultura nórdica, uma cultura de aborígene, de um outro grupo social diferente do nosso. Mas toda cultura, ela vai ter certas características. Dentre elas, nós destacamos. A cultura é learn. Quer dizer, a cultura é aprendida, ou seja, você consegue aprender sobre a cultura do outro, sobre a nossa e sobre a do próximo. Cultura e share, a cultura é compartilhada. Cultura não é uma coisa que você guarda para si, você compartilha com o outro. A cultura é baseada em símbolos, e esses símbolos, nós vamos falar a respeito deles em outras aulas, são aqueles pontos que você automaticamente associa com certa cultura. Então, por exemplo, certos símbolos você associa com uma religião, certos símbolos você associa com um país. Então, é essa verificação de um símbolo representado por um país ou uma cultura. Cultura também é transmitida e a cultura é dinâmica. Essa parte dinâmica, ela é muito importante e ela hoje em dia pode ser representada justamente pelas mudanças de geração, mudanças de comportamento que nós observamos frequentemente. Principalmente, atualmente, que nós temos a tecnologia, o mundo globalizado, que essa cultura ela é frequentemente questionada no sentido de que ela tem que se adaptar a novas realidades. Falando um pouquinho de cada um desses princípios ou dessas características, eu trago para vocês algumas informações. Então, sobre culture is learned, a cultura é aprendida. Então, isso significa que você pode adquirir cultura a partir da educação, a partir de treinamento ou a partir da experiência. Então, se você, por exemplo, se você encontra uma pessoa de uma cultura diferente, você pode aprender sobre aquela cultura a partir do seu contato com ela, a partir de um treinamento específico que você pode fazer sobre aquilo, ou fazendo um estudo. Então, por exemplo, vamos pensar o K-pop, né? Que é algo que várias pessoas, e vocês, de uma geração mais jovem, têm acompanhado, faz relação com a cultura coreana, né? E aí a cultura popular da Coreia. E você acaba buscando informação sobre isso para conhecer melhor aquele conceito. Muitas vezes, provavelmente, você não teve contato direto com alguém, mas você busca informação a partir de um processo de estudo, né? De você buscar conhecer aquilo. A cultura é compartilhada, quer dizer, os costumes, as tradições, os conhecimentos, certos objetos materiais, eles podem ser compartilhados entre os membros da sociedade, entre os membros que compõem aquele grupo social. A cultura é baseada em símbolos. O que são esses símbolos? O próprio idioma é um símbolo, pessoal. E aí, por que a gente fala que ela é baseada em símbolo? Quando você vê, por exemplo, língua inglesa, automaticamente você associa esse idioma com certos países, com certos grupos sociais. Você vai pensar nos Estados Unidos, você vai pensar na Inglaterra, você pode pensar na Austrália. Então, você vai pensar em países que têm esse idioma como língua materna. A mesma coisa, vamos pensar um outro símbolo, samba. Muitas pessoas vão associar samba com a cultura brasileira, tá? Ou futebol, outra representação. E é lógico que isso, muitas vezes, pode cair em um estereótipo, tá? Que é aquela visão, aquela pré-concepção de um determinado conceito. Mas são símbolos que fazem associação com determinados grupos.
arte também é um símbolo. A moeda ou a questão do dinheiro também é um símbolo, tá? Porque esses valores e os usos que esses símbolos possuem são atribuídos às pessoas, né? O dinheiro só tem um valor, por exemplo, porque as pessoas utilizam ele, porque as pessoas fazem uso disso. Mesma coisa se aplica ao idioma. E aqui tem uma observação: o idioma é o componente simbólico mais importante de uma língua, porque é a partir do idioma que aquela comunicação e aquela interação ela acontece. A cultura é transmitida entre os membros da sociedade continuamente através de gerações. Pensa, por exemplo, nas lendas, tá? Ou naquelas cantigas de criança. A gente aprende isso em uma idade bem tenra, quando você é bem jovem, e você vai relembrando isso ao longo dos anos. E em algum momento na sua vida, você pode passar isso para frente, você vai transmitindo esse conhecimento. Sobre o dinamismo, nós falamos já anteriormente que a cultura está sempre mudando. E essa modificação ela acontece a partir de certas circunstâncias ou de certos contextos. Então, a cultura never, quer dizer, ela nunca permanece estática, né? Ela sempre se adapta ao tempo e ao ambiente. Qual é o meio que ela está inserida? É importante a gente sempre observar isso. Falando de diversidade cultural, que é um tema muito da atualidade, como vocês sabem, o Enem é uma prova de atualidades. Cultural diversity é a existência de uma variedade de grupos culturais em uma sociedade. Então, é quando você representa, você encontra dentro de um grupo social uma série de diferenças. E essa diferença ela pode ser de várias naturezas. Nosso foco aqui é a cultura, mas você tem uma série de outros tipos de diversidade. Tá? Depois eu tenho aqui significa, o que significa diversidade cultural? O reconhecimento, ou reconhecer, que as pessoas numa sociedade, elas se diferem, né? Elas se diferenciam entre raça, etnia, religião, crenças, a própria classe, né? Algumas culturas fazem essa distinção. Aqui nós podemos falar de classe também na questão social ou econômica, gênero, idade, orientação sexual, diferenças de saúde ou diferenças físicas também. Tudo isso representa diversidade. O ser humano é diverso por natureza. Somos pessoas diferentes e cada qual tem as suas particularidades. Quando você representa isso dentro de um grupo social, de um povo, essas diferenças se amplificam. Aqui eu tenho para vocês como que nós representamos essa diversidade. Então, a diversidade é representada pelos idiomas que nós falamos, pelas línguas. Vamos pensar até mesmo no Brasil. Todos falamos português. Só que dentro do Brasil e do português que nós falamos, nós temos algumas diferenças. Temos os regionalismos, temos os sotaques. Tudo isso são distinções ou representam diversidade cultural. As coisas que nós fazemos, a forma que nós agimos, a comida que nós comemos. Comida é outro símbolo. Tá? Então, dependendo da alimentação, você consegue associar com uma cultura ou com um país. A música que nós ouvimos, as roupas que nós vestimos, tudo isso, pessoal, são manifestações de diversidade cultural. Esse termo, diversidade cultural, ele também se refere ao respeito, à necessidade de você reconhecer que existe uma diferença e de você respeitar essa diferença. Também se fala na questão da diversidade a partir do princípio de você aprender com os outros, reconhecendo que nós não somos o mesmo, né? Nós somos diversos e que cada qual tem a sua dignidade e o respeito, e todos merecem essas deferências, né? Todos merecem ser tratados dignamente e respeitosamente, encorajando a aprendizagem de todos. É importante que nós conheçamos para que você possa respeitar e dar o devido valor. Quando se fala de desafio, nós temos alguns pontos que trazem a diversidade como um desafio. Por exemplo, a questão da discriminação.
Tanto a discriminação racial quanto social é um grande desafio quando se fala de diversidade. As barreiras da comunicação. Então, imagina, você tem grupos de pessoas que falam uma língua diferente, isso por si só é uma barreira. A diversidade representa uma dificuldade. Diferenças raciais, culturais e econômicas, a desigualdade de gênero, a intolerância religiosa, os conflitos geracionais, tudo isso são desafios representados a partir da diversidade. Então, a diversidade ela é maravilhosa, ela oferece um leque de informação e conhecimento para todos, mas é importante reconhecer que ela traz consigo certas barreiras que nós precisamos encontrar formas de superar ou formas de transpor, sempre lembrando do respeito e da dignidade. Aqui tem alguns componentes da cultura. Quais são esses componentes? Quando se fala em estudos culturais, o que é que nós estamos focando? Comunidade, né, o bem maior para a comunidade, conhecimentos e histórias, a língua, ela sempre volta, o idioma, as tradições ou rituais de um povo, a questão das técnicas ou habilidades que aquele povo específico possui, ferramentas ou objetos, as artes, a alimentação, a comida, a bebida, os valores, tudo isso faz parte dessa roda, né, the culture wheel, nessa roda de cultura. Todos esses aspectos, eles compõem a cultura de um povo. Todo povo traz em si essas características, ele traz em si essas particularidades. Sobre cada um deles, bem rapidamente, quando se fala de idioma, vocês sabem, é a forma de expressão social. É a comunicação a partir de um idioma, a partir de uma língua. A língua é um veículo que oferece isso. As normas são as regras ou os princípios que podem estabelecer os comportamentos de uma população, né? Então, nós vivemos em grupos, temos nossas diferenças, então nós precisamos de algo que faça com que o nosso comportamento seja moderado. Então, eu sei que eu sou livre, que eu posso fazer várias coisas, mas eu tenho que ter certos limites, porque a minha liberdade não pode impactar a liberdade do outro. Valores é aquilo que nos inspira, aquilo que faz com que nós nos organizemos e que nós possamos nos organizar em sociedade. Então, aqui tem alguns valores, por exemplo, de maneira geral, para a sociedade como um todo: democracia, liberdade, independência, justiça, amor, educação. São valores sociais e valores culturais. Crenças, tudo aquilo que o povo acredita, e aqui você pode ter a questão religiosa, mas você pode ter também outros tipos de crença. Dressing code, que é a questão do vestuário, e especificamente a forma de se vestir e como isso traz em si um símbolo daquela cultura, daquele povo, e a alimentação. Lembrando que a alimentação e as bebidas, muitas vezes ela está associada a vários aspectos culturais, como, por exemplo, quais são os hábitos daquele povo, como é o clima, como é a vegetação. A própria questão religiosa também determina a alimentação. Tá? Então, tudo isso são componentes que vão determinar certos comportamentos daquela cultura ou daquele povo, daquela sociedade. E aqui eu começo mostrando para vocês algumas questões do Enem. Então, percebam, por exemplo, nessa questão. Definidas pelos países membros da ONU, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, então perceba, é algo da ONU. A ONU pensa em várias nações diferentes, cada qual com a sua particularidade. 2 objetivos são comuns ao mundo todo, né? Apesar da diversidade cultural. Quais são eles? Quando você analisa a imagem, e aí com o tempo, olhando as nossas apostilas, vocês podem verificar isso com mais atenção, nós observamos que a resposta correta é a promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Foram metas estabelecidas pelas Nações Unidas como objetivos para o desenvolvimento. Outra questão também sobre diversidade foi nessa questão do Enem. O título é Do One Thing for Diversity and Inclusion. Faça uma coisa
pela diversidade e pela inclusão. E aqui era falando sobre possíveis atitudes que você pode representar para celebrar o Dia da Diversidade Cultural. E aqui você tem a inscrição em programas de jovens para conhecer o que tem de bom no meu país e mostrar o que tem de bom e conhecer outras formas, certo? Pessoal, hoje nós falamos de cultura, focando na questão da diversidade cultural. Na próxima aula nós vamos falar de alguns aspectos específicos. Até a próxima, conto com vocês e bye, bye!